Bom, então agora está oficialmente gravando. Sejam todos e todas muito bem-vindos a esse encontro do Grave BR. E esse é o penúltimo seminário de 2021. E a apresentação de hoje vai ser feita pelo professor Alberto Sá, que é uma figura bastante conhecida, mas por dever de ofício eu vou fazer a apresentação. Bom, o professor Alberto teve a sua formação pela USP, né? E ao terminar o seu doutorado, ele foi para um pós-doc na Espanha, na Universidade de Santiago de Compostela, e retornou para a Unicamp, onde ele obteve a sua. Bom, ele retornou para o Brasil e foi para a Unicamp, né? Onde obteve a sua livre docência e se tornou professor, né? Professor da Unicamp até hoje, professor titular. E, bom, eu tentei fazer um. Eu comecei fazendo um esboço um resumo do currículo do Alberto e decidi simplesmente resumir da seguinte maneira, né? Ele foi professor visitante em diversas instituições dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Bélgica, Espanha, Itália, Japão. Então eu decidi omitir os nomes das instituições. E o professor Alberto tem quase uma centena de artigos publicados em revistas de alto impacto, em temas super relevantes na área de gravitação, e também tem um papel muito importante na formação de cientistas aqui no Brasil, né, na área de gravitação, e, em particular, ele também, nesses últimos meses, né, nessa era de pandemia, ele também participou de mini cursos pelo ICTP Safer, que também estão registrados no YouTube, para estudantes de início de graduação ou até mesmo de ensino médio, eu não me lembro exatamente o público-alvo que foi. Ah, e, além de professor titular da Unicamp, ele também é coordenador da área de astronomia e física da CAPES. Então, eu quero agradecer muitíssimo o professor Alberto por cooperar com o Grave BR dando esse seminário e também por toda a sua contribuição ao longo desse tempo de vida do Greve BR, com a participação nos seminários, perguntas e discussões. Então, Alberto, muito obrigado, e agora eu passo a palavra a você. Ok, Antônio, muito obrigado. Obrigado pela paciência, porque esse seminário foi remarcado várias vezes por, enfim, por problemas alheios à minha vontade. E que eu queria registrar aqui, que é um agradecimento para o Antônio e parabéns por organizar o Grave BR, porque uma das poucas lembranças, boas lembranças que eu vou ter da pandemia daqui a alguns anos, é que algumas quintas-feiras, né, próximo da hora do almoço, eu assistia os seminários do Grave BR, certo? Isso é uma coisa que já está marcado comigo, e eu tenho certeza que vai ser uma das poucas boas lembranças que eu vou ter desse período tão ruim no futuro. Então, parabéns, Antônio, e muito obrigado por organizar esse espaço aqui em tempos tão ruins, né? O que eu vou apresentar hoje é um trabalho recente, onde a gente apresenta essa noção dos espaços-tempos isócronos. Quando eu falo a gente, esse é um trabalho em colaboração com o meu colega Roberto Venegeroles, da Federal do ABC. Tudo que eu vou falar está descrito nesse artigo. Quem quiser tem todas as informações aí. Se você apontar o seu celular para esse QR Code, você vai ser levado para o link correto do archive. Todos os QR Codes que aparecerem aqui têm essa propriedade. Se você apontar o seu celular para ele, você vai para a referência pertinente, né? Para falar de espaço-tempo isócrono, eu tenho que fazer uma pequena introdução ao problema clássico associado, que são os chamados potenciais isócronos de Hénon, né? Eu vou mostrar que isso está intimamente ligado com o teorema de Bertrand, que é um resultado clássico de mecânica clássica, né? E também com uma coisa que eu não vou me aprofundar muito, mas que se chama relaxação ressonante, que era uma proposta do Hénon, né? Depois eu vou falar dos espaços-tempos de Bertrand, que é uma ideia que foi introduzida nos anos 90,
para finalmente falar dos espaços-tempos isócronos, que a gente pode ver como uma espécie de extensão da noção de espaços-tempos de Bertrand, né? Então vamos direto aqui no recordatório clássico, falar um pouco desse modelo isócrono de Hénon, né? O que vem a ser isso, né? Isso aqui no contexto de gravitação clássica, em 3 dimensões, quer dizer, a coisa mais normal que a gente pode conceber nesse contexto aqui, né? Bom, isso aqui é essencialmente um problema de forças centrais. Em particular, nos interessa as forças conservativas, então eu vou supor que eu tenho um potencial que depende só da coordenada radial. Eu já estou admitindo que eu tenho um sistema de coordenadas esféricas adaptado ao centro da força, né? A gente sabe que para um potencial central, a gente tem 2 conjuntos de grandezas conservadas já gratuitamente, que é a energia total e o momento angular, né? Sabendo o centro atrator aqui, basicamente, isso aqui é num contexto gravitacional, então as forças são atrativas, então o foco, que é um foco atrator, né? Então, fixando esse ponto e o vetor momento angular, a gente tem um plano, e a gente sabe que o movimento se dá nesse plano. Então, num problema de força central, isso é um dos capítulos elementares de qualquer curso de mecânica clássica, é um problema que está restrito ao plano, um problema planar, né? Muito bem, basicamente a gente está interessado aqui nos potenciais que acomodam órbitas limitadas, né? Esse é o caso em particular do potencial newtoniano, né? O caso do potencial newtoniano, as órbitas limitadas correspondem às órbitas keplerianas, as elipses, né? A gente sabe que tem outras órbitas não limitadas, tem as órbitas hiperbólicas e parabólicas, essas não nos interessam aqui, só as limitadas, né? E o que caracteriza as órbitas keplerianas é que tem uma outra grandeza conservada, né? O famoso vetor de Laplace Runge-Lentz, que ele é não nulo para as órbitas elípticas, ele aponta na direção do semi-eixo maior da elipse, né? E essa é uma grandeza conservada, né? Muito bem, nem todo potencial central tem essa propriedade de existir uma segunda grandeza conservada, né? Essa segunda grandeza conservada, ela tem uma série de implicações, inclusive mecânica quântica, né? A famosa solução algébrica do átomo de hidrogênio, que é do Pauli, que permite que você obtenha o espectro do átomo de hidrogênio sem resolver nenhuma equação diferencial, basicamente explora essa segunda grandeza conservada aqui, né? Mas isso aqui mostra que perturbações da órbita circular, a órbita circular sempre está disponível para um potencial central atrativo, né? A órbita circular é aquela em que a força centrífuga que vem da barreira potencial compensa a força de atração e você tem uma órbita circular, né? A existência desse vetor conservado de Laplace-Runge-Lentz, ele garante que pequenas perturbações da órbita circular, ou talvez nem tão pequenas assim, dão origem a órbitas fechadas, né? Órbitas que correspondem a uma curva fechada, como a elipse. Isso não é assim em todo o potencial central, né? E é aqui que entra o famoso teorema de Bertrand, né, que é um teorema do século XIX, que a conclusão é que só tem 2 tipos de potenciais centrais para os quais toda trajetória limitada é fechada, né? Esses potenciais são o potencial newtoniano e o potencial harmônico, né? Então é só para o oscilador harmônico e para o potencial coulombiano, ou newtoniano, por 1 sobre R, que você tem essa propriedade aqui de que uma órbita limitada genérica é fechada, tá certo? Para os outros, essa forma, eu perdi, eu vi uma mensagem aqui, eu perdi, eu não sei se eu respondo agora, se É alguém uma, lê... é uma mensagem do Luiz Longo. Luiz, você quer abrir o microfone e fazer a sua pergunta ou basta ler? Bom, a pergunta esse vetor A está de alguma forma relacionado com a constante de Carter? Não, a constante de Carter é a constante conservada da órbita de Kerr, né? Não está. Eu volto a falar nisso aqui, tá? Eu vou falar rapidinho, daqui a 2 slides eu vou tocar nesse assunto.
Muito bem. São esses dois potenciais só que garantem a existência dessas órbitas que são fechadas, né? Bom, isso meio que encerra o problema aqui, né? Então a gente sabe que para um problema de potencial central puro, que você tem um único corpo, na verdade a gente sabe que o problema intrínseco é de dois corpos, né? Que a gente vai para o referencial do centro de massa e vira um problema de um corpo com potencial. Então, para uma situação dessa, que você tem um potencial central e um único corpo, só para essas duas possibilidades que você tem órbitas desse tipo aqui. Tá certo? Muito bem, isso é uma coisa clássica. Agora, isso do ponto de vista astrofísico não é tão interessante assim, certo? Porque do ponto de vista astrofísico, tudo precessa. Tudo precessa. Então significa que as órbitas não são assim elipses perfeitas, certo? Elas são tipicamente coisas que parecem elipse, cujo eixo maior aqui se move, tem precessão. Então significa que alguma coisa dos axiomas do teorema de Bertrand está sendo violado aqui. Tá certo? No contexto newtoniano, né, o que se viola para você ter isso aqui é a hipótese de ser central. Porque no contexto newtoniano, você consegue explicar a precessão de planetas, por exemplo, no sistema solar, você consegue prever parte da precessão de Mercúrio, levando em conta a interação com Júpiter. Quando você faz isso, o problema deixa de ser um problema de dois corpos, certo? E o potencial agora, além de ter o termo central que vem do Sol, tem um termo perturbativo que vem de Júpiter, por exemplo. Tá certo? O problema é que, no contexto relativístico, a gente sabe que tudo precessa, inclusive quer, viu, Luiz? Então, quer dizer, a constante de Carter, ela leva em conta a precessão que você tem. É uma constante de integrabilidade uma constante que permite que você integre as equações de movimento, as equações geodésicas, mas ela incorpora a precessão, né? O que muda no contexto relativístico é que o potencial não é 1 sobre R, certo? As correções relativísticas que o Einstein fez em 1915, a partir de uma solução aproximada que ele tinha, ele não conhecia a equação de Schwarzschild, o que você vê é que tem termos além do 1 sobre R. Né? No contexto newtoniano puro, só com 1 sobre R, você só teria órbitas keplerianas perfeitas. E não é isso que você vê. Tá certo? Muito bem, vamos voltar um pouquinho aqui, que eu preciso ainda caracterizar um pouco melhor isso aqui, para poder introduzir com um pouco mais de propriedade o problema relativístico. Então a gente tem que lembrar do curso de mecânica, o Landau, um ótimo livro para isso, né? Quando você descreve esse problema, você introduz o potencial efetivo, que é o potencial que combina o termo da força central, mais a famosa barreira de potencial, é aqui que faz com que apareça o mínimo que está associado com a órbita circular. Né? E tem duas quantidades importantes aqui que vão definir toda a nossa análise. Né? Essa primeira que se chama período radial e essa segunda que se chama ângulo apsidal. Né? O período radial, esse R min e R máximo são os pontos de retorno do potencial. Tá certo? Então, esse potencial efetivo tem uma carinha assim, tá certo? Quando você fixa uma energia, você fixa uma região aqui na qual o movimento ocorre, então o movimento vai desde um R inferior aqui até um R superior, tá certo? Esses são os famosos tempos de retorno, pontos de retorno. Você tem o trânsito daqui até aqui e o trânsito daqui até aqui, os dois têm exatamente o mesmo tempo, certo? Então, um período corresponde ao tempo que a sua trajetória sai desse raio mínimo, vai até o raio máximo e volta, tá certo? Essa é a primeira quantidade, que é o que se chama período radial. A segunda quantidade é o ângulo apsidal. Tá? O que ela mostra é a variação angular entre a posição, o instante em que a partícula está no ponto de máxima aproximação com o centro, lembra-se que o centro está aqui, e o de mínima, né, maior distância, quer dizer, o periélio e o afélio, né? Essa aqui é o ângulo apsidal, tá certo? Muito bem, o teorema de Bertrand, né, você pode formar o teorema de Bertrand da seguinte maneira: eu pergunto quais são os potenciais por os quais isto aqui é um múltiplo racional de π. Se isso aqui for um múltiplo racional de π,
Basta você esperar um certo número trajetórias, um certo número de oscilações, que você vai fazer a curva fechar em torno dela mesma. Tá certo? Então, uma das maneiras de você formular o teorema de Bertrand é perguntar para que potenciais V, né, este camarada aqui, o θ, é um múltiplo racional de π. Assim, tá certo? Dá para mostrar que com essa hipótese aqui, de que o θ é um múltiplo racional de π, na verdade que θ é constante, tá certo? Você tem que o período radial depende só da energia, não depende do momento angular. E mais que isso, só tem duas possibilidades. No caso do potencial sobre R, o beta é 1, e no caso do potencial R2, o beta é 2. Tá certo? A gente vai ver, um pouco mais para frente, vai ver que beta igual a 1 e beta igual a 2 exclui a possibilidade de que nós tenhamos trajetórias que são rosáceas, trajetórias que dão várias voltas em torno do... Não existe isso aqui no contexto clássico de potenciais centrais, não existe. Tá certo? Muito bem, agora que eu vou introduzir a ideia de isocronismo de Hénon, certo? A proposta do isocronismo de Hénon é uma pequena generalização do problema do Bertrand. A gente mostrou que, dá para mostrar que se θ é constante, o T depende só de E. O isocronismo de Bertrand corresponde a considerar como hipótese fundamental que T dependa só de E. Então, Bertrand, isso aqui implica isso. No isocronismo de Hénon, você parte disto, tá certo? E o θ? Bom, o θ pode ser, a gente vai ver o que o θ pode ser, tá certo? Essa é a condição do isocronismo de Hénon. Existe uma longa história interessantíssima sobre essa noção de isocronismo. Isso começa lá atrás com o Galileu e tem a ver com problemas tecnológicos da época, de determinar a longitude no planeta Terra. Né? Quem tiver interessado nisso aqui, eu sugiro que assista o colóquio do Roberto, que foi ontem. Ele deu esse colóquio ontem, lá na UFABC, já está disponível no YouTube. Se você assistir, você vai ver toda essa história incrível que começa com o Galileu, que está por trás dessas ideias de isocronismo, que, em última instância, são ideias de que determinados sistemas dinâmicos, você pode ter períodos que não dependem de condição inicial, tal. Você vai ver que isso é a receita ideal para você fazer relógio, tá certo? Então, quem tiver interessado, dá uma olhada lá. Aqui, para a gente, basta comentar que isso foi uma proposta do Hénon para descrever uma situação astrofísica importante, que é as configurações de aglomerados globulares, né, que são distribuições esferosimétricas de estrelas, né? E o Hénon tinha uma proposta cuja motivação vem de problemas de mecânica estatística, envolvendo um conceito que ele chamava de relaxação ressonante, e ele dizia que, explorando determinadas propriedades, e a coisa fundamental aqui é que em situações relativísticas, em situações gravitacionais, em que você tem uma massa central, um corpo que tem uma trajetória kepleriana em torno dessa massa central, e ele é perturbado por outros corpos, os períodos de precessão são tipicamente muito maiores que os períodos keplerianos, certo? Isso isso caracteriza, de certa maneira, como essas perturbações são, e isso, segundo o Hénon, faria com que essa distribuição tendesse a um potencial efetivo onde o período radial dependesse só da energia. Né? E essa é a condição do isocronismo. Hoje a gente sabe que não é assim. Né? A descrição de aglomerados globulares, eles um pouco mais sofisticado que isso, mas a ideia da condição de isocronismo continua e ela inspira diversos modelos. Né? Muito bem. Se você impuser que este camarada aqui depende só de E, você tem gratuitamente que o θ depende só de L, tá certo?
Isso vem dessa identidade que você consegue demonstrar a partir dessas duas definições. Isso é um pouco tricky, porque essas limites de integração que dependem de E e L, mas enfim, se você fizer com cuidado, você vê que isto aqui implica isto, tá certo? Então, se o T não depende de L, o θ não depende de E, tá certo? Então, a condição de isocronismo diz que o θ é uma função de L. É um pouco mais fraco do que era o de Bertrand, porque o de Bertrand era que θ era uma constante e, mais que isso, um múltiplo racional de π. Aqui simplesmente diz que o θ não depende de E, tá certo? Essa condição de isocronismo. Dá para demonstrar que os potenciais que satisfazem isso aqui são os chamados potenciais isócronos de Énon, que são todos derivados desse cara aqui. Na verdade, são esses três aqui, ó. Mas eles são derivados desse aqui, ó. Então, tem um parâmetro a mais, que esse parâmetro B, que se você tomar B igual a zero, você cai no potencial newtoniano, tá certo? Esse é um outro artigo meu, do Roberto recente, em que a gente mostra como obter essas condições de uma maneira elementar, né? Envolvendo basicamente equações quadráticas, tal, que é muito mais simples do que a maneira usual que se faz aí, né? Na verdade, a semente para esse trabalho que eu vou apresentar aqui está aqui, né? Vem desse trabalho que eu sei, porque o Roberto me confessou, que é um trabalho querido dele, que ele carrega desde o mestrado, né? Que ele vem pensando nesses problemas aqui, né? Muito bem. Vamos falar agora dos espaços-tempos de Bertrand, que é o que a gente precisa para introduzir os espaços-tempos isócronos. Bom, o espaço-tempo de Bertrand você já deve imaginar o que é, certo? Então, eu quero fazer uma versão relativística do teorema de Bertrand. Então, o teorema de Bertrand é aquele que caracteriza quais são os potenciais centrais que tem essa propriedade de que toda a trajetória limitada é fechada. O espaço-tempo de Bertrand é um camarada, a versão relativística, certo? Então, não tem mais potencial central, mas tem espaço-tempo esfericamente simétrico e estático. Então, a pergunta é, eu consigo fazer uma versão dessa que me permita responder se existem e quais são os espaços-tempos esfericamente simétricos, estáticos, nos quais toda a trajetória limitada é fechada, né? Em que toda a trajetória aqui é a trajetória de corpos de teste, então são geodésicas do tipo tempo, né? Em que todas as geodésicas do tipo tempo, a projeção espacial delas são curvas fechadas? A resposta é sim. Isso já foi feito em 1992 pelo Volker Perlich, né? Ele caracteriza os chamados espaços-tempos de Bertrand. E tem uma surpresa nos espaços-tempos de Bertrand, que é o seguinte. Vocês lembram que, no caso do teorema de Bertrand, vamos chamar assim, clássico, né, só tinha duas possibilidades para o ângulo abscidal. Ou era π ou era π sobre 2. Né? No caso do relativístico, você consegue soluções para qualquer beta racional. Certo? Isso significa que você pode ter soluções assim, ó. Né? Isso aqui é o beta igual a 1, né? Então, se o centro atrator está aqui, significa que a diferença angular entre o ponto de maior distância ao centro atrator e o de menor distância é π, é 180 graus. Esse aqui é o caso harmônico, que significa que a diferença entre o ponto de maior distância e o de menor distância é π sobre 2. Só que agora você pode ter coisas assim, ó, beta igual a 3 meios, né? Você pode ter coisas que parecem rosáceas, né? Isso não é surpresa, porque a gente sabe que tem trajetória assim em buraco negro, né? A gente sabe que tem trajetórias em buraco negro que você consegue dar quantas voltas você quiser em volta deles, né? Não necessariamente fechadas, mas você consegue dar várias voltas, né? Então, não é exatamente uma surpresa, mas é curioso, né? O teorema de Bertrand, versão relativística, tem uma família muito maior de órbitas possíveis, né? Um outro artigo que eu tenho que comentar aqui essas são as expressões para os espaços-tempos de
de Bertrand, eu tenho essas duas possibilidades, eles não são muito simples, mas enfim, né? Esse primeiro aqui corresponde ao caso cujo limite newtoniano é o potencial harmônico, e esse aqui é o cara cujo limite newtoniano é 1 sobre R, né? Trabalho que eu acho que vale a pena dar uma olhada é esse, desses colegas espanhóis, em que eles reinterpretam os resultados do Perlich de uma maneira inusitada, né? O que eles mostram é que essas duas famílias de métrica nada mais são do que o 1 sobre R e o R ao quadrado, agora definidos em variedades tridimensionais que são curvas. Só isso. Tá certo? Então, se você tem uma variedade tridimensional curva, e nessa variedade você tem que definir corretamente o que é um potencial 1 sobre R lá, você tem que definir quem é a solução do Laplaciano e tal, você vê que você obtém esta métrica para o caso 1 sobre R, e esta métrica para o caso do R2, tá certo? E com isso aqui você consegue interpretar claramente quem é esse beta, né? E esse beta está ligado com uma singularidade cônica na origem e tal. Enfim, isso é um trabalho importante para a gente entender a geometria dos espaços-tempos de Bertrand. Tem uma pergunta, não sei se eu respondo agora, é que eu não consigo ler. Tá bom, eu vou te ajudar aqui, Alberto. A professora Cecília Quirente, ela levantou a mão e depois escreveu no chat. Cecília, você pode abrir o microfone e fazer sua pergunta. Oi, Alberto, tudo Fala, bem? Cecília, tudo bem. Alberto, eu fiquei curiosa com esses espaços-tempos de Bertrand. Você falou da singularidade cônica na origem. Eu estava pensando quais são as fontes desses espaços-tempos, porque não pode ser vácuo esfericamente simétrico, porque é Schwarzschild, né? Não, Então, não da onde eles vêm? eu vou comentar isso. Infelizmente, num contexto de relatividade geral pura, todos os espaços-tempos aqui, não só os de Bertrand como os isócronos, eles precisam de matéria exótica, né? Tá. Então, você tem alguma esperança que algumas teorias modificadas de gravitação possam admitir esses camaradas como solução, mas todos esses caras violam condição de energia. Então, todos eles requerem algum tipo de matéria exótica, né? Tá legal, obrigada. Acho que isso já responde a outra pergunta do Caio Macedo também. Obrigada, Alberto. Qual é a pergunta do Caio Macedo? Eu não... O Caio perguntou exatamente se as condições de energia são obedecidas, né? Não são. E a Cecília já falou por quê. Porque os teoremas de unicidade, certo? Já mostram que não. Bom, esse primeiro aqui não é assintoticamente plano, né? Quando você não tem a condição de planura assintótica, não sei se essa é a tradução correta, tá certo? Você tem um pouco de liberdade, você sempre pode emendar com Schwarz e tal. Então, tem gente que interpreta essa condição, essa métrica aqui, como sendo um caroço com eletrodinâmica não linear. Agora, a eletrodinâmica não linear é matéria exótica, né? Não vamos nos enganar, né? E esse segundo aqui é sintoticamente chato. Isso aqui não tem saída, certo? A única maneira de você sustentar uma solução dessa na relatividade geral é você admitir que você tem um fluido exótico, né? Então, isso é assim. Certo? Continuemos. Bom, finalmente a gente pode falar dos nossos espaços-tempos isócronos, certo? Bom, já deve estar claro qual que é a proposta, né? A proposta é pegar aquela condição de isocronismo de Hénon. Pode existir horizonte da métrica? Pode. Não, nessas aqui não. Essas aqui não, mas nas isócronas sim. Eu vou mostrar aqui. A ideia do espaço-tempo isócrono é fazer para os espaços-tempos de Bertrand exatamente o que a condição de isocronismo de Hénon faz para o teorema de Bertrand, tá certo? Então, da mesma maneira que a condição de isocronismo de Hénon permitiu que aparecessem novos potenciais que no limite adequado
cai no potencial newtoniano. Então, significa que no limite adequado ele tem órbitas fechadas, mas no caso geral não tem, né? A ideia é fazer isso aqui para as soluções de Bertin, para os espaços-tempos de Bertin. Tá certo? Ok, vamos ver aqui com um pouco de detalhes como se faz isso, porque esse aqui é a nossa contribuição, né? Bom, tudo aqui é espaço-tempo esfericamente simétrico, estático, então eu sempre tenho um sistema de coordenadas em que a métrica tem essa forma. A gente sabe que as geodésicas tipo tempo aqui são obtidas a partir de uma lagrangiana dessas. Eu tenho as grandezas conservadas usuais. O L e o E tipicamente são interpretados como o momento angular da trajetória, o E a energia da trajetória. Isso aqui vira um problema unidimensional, certo? E a gente define exatamente as mesmas quantidades que a gente definiu no problema newtoniano, né? A gente tem a nossa período radial, a gente tem o nosso ângulo apsidal, obviamente tudo definido a partir dessa métrica aqui, tá certo? E essas expressões são idênticas ao que a gente tem aqui, com exceção desse H aqui, né, que é diferente aqui. Mas a gente pode fazer com que seja idêntico. Uma coisa importante, que agora esse U, ele tem esse aspecto aqui, tá certo? Que quem faz o papel do V é 1 sobre o F, e quem faz o papel da barreira potencial é esse cara. Isso aqui é a barreira potencial, né? Esse aqui é o meu U efetivo, tá certo? Enfim, isso aqui é um problema usual de trajetórias tipo tempo em espaços-tempos estáticos esfericamente simétricos, tá? Eu posso introduzir uma variável nova aqui, rão, com essa propriedade aqui. Fazendo isso, esse camarada passa a ter essa expressão aqui, ó, que é idêntica ao caso clássico, certo? Idêntico. Impor o isocronismo de Henon aqui, certo? Significa exigir que este camarada aqui, ó, não depende de L, tá certo? Dizer que esse cara não depende de L é equivalente a dizer que esse cara aqui não depende de E, porque esses dois fulanos aqui satisfazem uma propriedade semelhante a esta, uma propriedade idêntica a esta, tá certo? Então, o que eu quero é que este cara aqui, ó, não dependa de E, certo? Porque se esse cara não depende de L, isso aqui é zero, esse cara não depende de E. Tá? Então, procurar um espaço-tempo isócrono significa procurar um U, que em última instância depende de F, aqui, de uma série de coisas, tá certo? Tal que esse camarada aqui não dependa de E, certo? Se ele não depende de E, por conveniência, eu vou escrever assim, ó, θ sobre beta de L, né? Esse L aqui subscrito, mas isso aqui é uma função, beta depende de L, tá certo? Muito bem, como é que a gente pode resolver esse problema? Bom, a gente consegue motivação simples na mecânica clássica, né? Isso aqui de novo, é um problema unidimensional, né? O fato de estar corresponder a um problema relativístico não mudou nada. Isso aqui continua sendo um problema unidimensional. E o que a gente vai fazer é exatamente como se faz a mecânica clássica. A gente vai inverter o potencial. O potencial tipicamente tem esse aspecto, tem um mínimo aqui, esse mínimo corresponde às órbitas circulares, né? As órbitas não circulares são aquelas que correspondem a um E aqui, em que a partícula tem um ponto de mínima aproximação, um ponto de máxima aproximação, ela fica transitando aqui, tá certo? O potencial tem esse aspecto, então numa região próxima a R0, eu posso identificar aqui um ramo decrescente e um ramo crescente, tá certo? E o que eu faço é inverter o potencial aqui, eu escrevo R- como função de U aqui, R- como R mais como função de U aqui, e eu escrevo esse cara assim, ó, tá certo? Em vez, eu troco a integração em R por integração em U, tá lá no Landau, como é que faz isso aqui, tá certo?
Qual que é a vantagem de fazer isso aqui? A vantagem de fazer isso aqui é que esta forma integral, ela está pronta para a gente utilizar a famosa integral de Abel, tá certo? Que permite que você, se você tem uma relação integral desse tipo, f e g relacionadas dessa maneira, eu posso escrever g em função de f, fazer umas integrações por partes, tal. Quer dizer, a derivação disso aqui é curiosa, é sutil, mas é bastante curiosa, mas enfim, essa é uma coisa conhecida, é a chamada equação de Abel, tá certo? E se você fizer aqui, a gente consegue escrever esta quantidade entre parênteses, né, em função de θ, em função de uma integral de θ. O problema é que o θ, para o caso isócoro, não depende de E. Então essa integral é trivial, e você fica finalmente com esse resultado, né? Esta quantidade aqui entre parênteses é isso aqui, né, que vem da integral desse cara. Como esse cara não depende de E, basicamente sobra só a integral desse termo aqui, dá isso aqui. Tá certo? Muito bem. Seria muito interessante se eu pudesse inverter isso aqui de novo, né? Quer dizer, eu tenho aqui do lado esquerdo a diferença de o inverso desse ramo, o inverso do outro ramo. Aqui, U. Seria interessante eu poder inverter e escrever U como função desses caras aqui, ó. Tá certo? Para fazer isso, eu preciso de uma outra equação. O problema é que eu não tenho essa outra equação, né? Não tenho. Mas eu consigo fazer alguma coisa interessante, que é o seguinte. Eu vou olhar para essa quantidade aqui, ó, R mais menos o R menos, que é isso aqui, ó, essa quantidade. Essa quantidade é, obviamente, uma função de U. Tá certo? Então, isso aqui é uma função de U. Qualquer coisa. Agora, eu posso escrevê-la convenientemente com essa forma funcional aqui, ó. É óbvio que tem uma motivação por trás disso aqui, tá certo? Então, eu sei que para U igual 0, isso aqui é 0, né? Eu sei que aqui pertinho esse cara é uma parábola, porque eu não falei, mas eu estou supondo que a órbita circular é estável e a segunda derivada lá é positiva, então aqui é uma parábola, quer dizer, tem uma motivação por trás disso, né? Agora, se eu deixar esse f de U arbitrário, isso aqui não tem perda de generalidade nenhuma aqui, tá certo? Eu vou simplesmente descrever esse camarada assim, ó. Tá certo? Muito bem, então agora eu fico com essas duas equações aqui, ó. E agora vocês vão entender por que esta forma que eu escolhi, né, ela é conveniente. Porque agora eu vou inverter esses caras aqui, né? Eu vou escrever U em função do R. Se eu fizer isso aqui, ó, eu obtenho isso aqui, ó. Eu tenho isso aqui para o ramo direito, para o R+, e tenho isso aqui para o ramo esquerdo, onde o A é essa quantidade aqui, ó. Agora, se eu elevar todo mundo ao quadrado aqui, né? Se eu elevar todo mundo ao quadrado, eu tenho isto aqui, que é válido para os dois ramos. Então, eu acabei de descobrir uma forma funcional aqui, ó, que envolve o U. O U aparece aqui dentro do F, tá certo? E o que eu tenho aqui é uma equação para U. Eu tenho uma equação para U, eu posso resolver essa equação, e quando eu resolvo essa equação, eu sei que o U que satisfaz essa equação para um F qualquer, né, se eu colocar aqui, eu obtenho um θ que não depende de E. Porque foi isso que eu usei lá no começo, quando eu obtive isso aqui, tá certo? Agora, a pergunta é a seguinte: isso aqui corresponde a um potencial efetivo válido que aparece no contexto das geodésicas tipo tempo? A resposta é não. Não corresponde. Porque esse cara, para ser um potencial efetivo válido, ele tem que ter este aspecto. A dependência algébrica em L tem que ser desse tipo. Isso aqui é um remanescente disso aqui, ó. Ele tem que ser assim. Não pode ser diferente. Tá certo? Então, isso aqui limita os Fs para os quais eu tenho efetivamente um potencial U que corresponde a uma geodésica tipo tempo, para a qual o ângulo absidal não depende de I, né?
Muito bem, então significa que eu tenho que descobrir aqui quais são os Fs que dão solução desse tipo aqui, né? Tem alguns casos que são muito fáceis, né? Primeiro caso que é muito fácil, bom, então eu vou agora olhar essa equação, essa aqui é a equação algébrica, que eu tenho um F arbitrário, e a pergunta é, para que Fs eu tenho solução desse tipo aqui? Tem um que é muito fácil, que é o F constante. Se você pegar o F constante, você tem uma solução desse tipo, você consegue inverter, voltar às condições, às coordenadas anteriores, e você termina com uma solução assim, ó. Essa é a solução. Tá certo? Se a gente comparar lá com os espaços-tempo de Bertrand, a gente vê que este camarada aqui, ó, é uma pequena generalização desta primeira família aqui, ó. É uma pequena generalização. É uma pequena generalização que eu não precisava de todas essas contas para fazer, porque eu já sei qual é, certo? Sabe qual é? Corresponde à métrica de Bertrand sem a condição de que beta seja um racional. O beta pode ser um real qualquer. Se o beta é um real qualquer, eu tenho uma rosácea aqui que nunca fecha. Então ela não pode ser chamada de rosácea, né? Eu tenho uma trajetória aqui que preenche densamente o plano, ela nunca se fecha se o beta é um real, né? Isso aqui, obviamente, não é um espaço-tempo de Bertrand, porque o espaço-tempo de Bertrand requer que essa curva seja fechada. Então requer que isso aqui seja um múltiplo racional de π. Agora, isso aqui não depende de E. Se não depende de E, ele é uma condição de isocronismo de Henon. Então, esses caras aqui, corresponde a este fulano, né, sem a restrição de beta real, e algumas outras pequenas generalizações pouco importantes que têm a ver com determinadas liberdades de gauge que a gente tem nesse problema aqui. Eu não vou comentar isso aqui, tá certo? Eu não vou comentar porque o mais importante é este, ó. O mais importante é o segundo caso, né? O segundo caso é o F linear. Então, o F é igual a um alfa U, né? Esse aqui era o F igual a U, é um F igual a alfa. Esse aqui é um F igual a alfa U. É o caso linear, né? Com esse caso linear, as soluções são essas, né? Muito bem. Esse camarada, se você estuda os limites adequados aqui, você vê que ele corresponde a esta família do Bertrand, né? Essa família é muito mais interessante para a gente, por vários motivos. Primeiro, porque ela tem soluções, ela tem limites que são assintoticamente planos, isso é mais interessante para a gente. Segundo, que elas têm como limite newtoniano os potenciais de Henon, né? Então, esta família aqui, ó, elas são a versão relativística dos potenciais de Henon. Significa que todo mundo aqui tem o ângulo absidal que não depende de E, né? E nos limites em que o ângulo absidal é um múltiplo racional de π, o que você tem é o caso de Bertrand, que são esses aqui, ó. Tá certo? E no caso geral, em que esse beta não é um múltiplo racional de π, você tem esses camaradas aqui, né? Enfim, tem uma série de outras propriedades aqui que eu vou comentar rapidamente, mas antes, deixa eu só falar um pouquinho mais dessa equação aqui, ó, porque essa equação tem umas propriedades interessantes. Primeiro, se vocês olharem no paper, lá tem um terceiro caso que a gente faz explicitamente, que é o caso do F quadrático, né? Quando o F é quadrático, essa equação aqui vira um polinômio de grau 4, mas é um polinômio de grau 4 mais ou menos simples, a gente consegue obter a solução de maneira explícita, ver que a solução tem esse aspecto aqui, quer dizer, a dependência algébrica em L é a correta, né? Eu não vou escrever as fórmulas aqui, porque elas elucidam um pouco, né? Mas a verdade é que tem uma família infinita de soluções, né? Basicamente, bom, primeiro, o que a gente sabe, com certeza, né? Que se o F é qualquer função racional
construídas a partir de polinômios de grau 2 e grau 1, né? Isso aqui tem solução com esse aspecto aqui. Essa solução pode ser obtida, não dá para fazer na mão, mas você consegue fazer no Maple, no Matemática. Em geral, elas são grandes demais, na minha opinião, para serem úteis, né? Mas, enfim, elas existem, né? Se você permite que o F sejam funções algébricas de grau maior que 2, ou funções algébricas, funções racionais que envolvem polinômios com grau maior que 2, isso aqui sempre termina com um polinômio de grau elevado, né? E, aparentemente, ainda existem soluções desse tipo, se bem que não me parece que sejam úteis, né? Se você tenta forçar uma solução para essa equação com F transcendental, você nunca tem uma solução assim, né? A gente não conseguiu provar isso, mas é uma conjectura, tá certo? Eu não consegui provar. Quem gosta de teorema, talvez isso aqui seja uma coisa interessante para se pensar, né? Porque isso aqui é uma equação quadrática, tá certo? Então, se você supuser que o F aqui é uma exponencial de U, mostrar que nunca tem U com essa solução, com essa forma aqui. Veja, eu não estou falando que não tem solução, sempre tem solução. O problema é que a solução tem que ter essa dependência em L. E essa é a questão. O A depende de L aqui, né? Muito bem, então, existe uma família enorme de espaços-tempos isócronos, mas só tem dois que eu considero mais interessantes agora, que são aqueles que têm como limite os espaços-tempos de Bertrand, que já são conhecidos. Então, o primeiro é aquele que eu falei, que era o primeiro caso, que é esse aqui, que corresponde ao potencial harmônico, e o outro é esse aqui que corresponde ao potencial de Hénon, né? Muito bem. Eu vou voltar isso aqui porque isso aqui é o mais interessante, né? Porque como ele tem o potencial de Hénon como limite, e o potencial de Hénon, supostamente, talvez, tem algo a dizer sobre aglomerado globulares, esse cara aqui também talvez possa ter algo a dizer sobre aglomerado globulares, né? Primeira coisa, já adiantaram isso aí, né? Todas as condições de energia são violadas, né? Então, encarar isso como solução da equação de Einstein é um problema. Agora, não era essa a proposta do Hénon, certo? Se você olhar o equivalente da equação de Poisson para um aglomerado globular, nunca vai ser um Hénon, né? O Hénon é um potencial efetivo que surge quando você considera as perturbações, quando você faz médias no tempo, né? Então, o fato das condições de energia serem violadas significa que essas soluções não são soluções fundamentais das equações de Einstein, com determinadas condições, hipótese sobre tensão de energia-momento, mas não quer dizer que ela não tenha um papel semelhante ao que o Hénon tinha como uma espécie de espaço-tempo efetivo que eventualmente surja quando você quando você integra todas as perturbações, coisas assim. Tá certo? Mas as condições de energia são todas violadas, né? Segunda coisa, a estrutura causal, né? Esses espaços-tempo podem ter horizontes, porque basta você combinar os sinais desse monte de parâmetro aqui, que você pode ter soluções em que o H e o F se anulam, né? E você não tem singularidade. Então, você pode ter horizontes, né? Obviamente, a gente vai falar, isso é um buraco negro isócrono, mais ou menos, né? Quer dizer, é um buraco negro porque ele tem horizonte, né? Agora, de novo, ele é um buraco negro que supõe uma matéria subjacente exótica, né? Pelo menos se você fica restrito ao conceito, ao contexto de relatividade geral. Se você permite modificações da relatividade geral, talvez essas soluções possam surgir. Inclusive, a maneira com que a condição de energia fraca é violada dá uma dica de que não é completamente descabido você achar que essa solução, na verdade, é um caso particular dela, apareça
como uma solução esfericamente simétrica numa teoria modificada de gravitação. Né? Isso encerra porque eu acho que a gente pode conversar, então eu vou encerrar agora para que a gente, enfim, possa conversar. Obrigado. Jorge levantou a mão. Já. Bom, então, antes da gente partir para a discussão, né, eu vou pedir para todo mundo abrir os microfones para a gente agradecer ao Alberto. E, bom, agora a gente pode começar a discussão. Jorge, você está na frente. Obrigado, Alberto. Bastante claro o seminário. Deixa eu só fazer uma perguntinha para ver se eu peguei a coisa corretamente. Eu fiquei confuso em uma parte do seminário sobre o seguinte. A gente pode definir os espaços-tempos isócronos como sendo aqueles espaços-tempos nos quais toda trajetória limitada é fechada, ou são espaços-tempos nos quais existem trajetórias fechadas limitadas? Não. Os espaços-tempos em que todas as trajetórias fechadas, todas as trajetórias limitadas são fechadas, esse é o de Bertrand. Ah, tá. O espaço-tempo isócrono é o espaço-tempo nos quais toda a trajetória limitada tem o seu período radial independente de L, independente do momento angular. Que era a proposta original do Hénon lá atrás, no contexto de mecânica clássica. Tá. Perfeito, entendi. E você chega à conclusão, então, que os espaços-tempos isócronos, que são mais gerais que os de Bertrand, os mais interessantes, digamos, espaços-tempos isócronos, são aqueles que levam a Bertrand. Isso, sim. Entendi, sim. entendi. Tá. Muito obrigado, Alberto. Eu consegui entender boa parte. O que eu não consegui entender é culpa minha, não culpa sua. Não. Obrigado, viu? E obrigado pela recomendação do seminário do Roberto. Eu vou assistir. Obrigado, Jorge. O Ronaldo está com a mão levantada para fazer a pergunta. Talvez o Carlos Frajuc também queira fazer uma pergunta. Então, vamos colocar na ordem Ronaldo e depois o Carlos. Pode ser? Opa, tudo bom? Fala, Ronaldo. Bom, Sérgio, deixa eu te perguntar. O espaço-tempo de Bertrand, as geodésicas nele também tem uma terceira grandeza conservada independente? O relativístico? Sim. Você vai perguntar se isso tem a ver com o Laplace Rougelet, né? Eu acho que não, mas tem. Isso no artigo que eu mostrei aqui do Perlich, ele comenta isso. Mas tem. Tem. Já os potenciais isócronos não de tem. Hénon, eles não têm terceira essa superintegrabilidade. Não tem. E claro, então os espaços-tempos isócronos também não tem. Não tem. Você vai relaxando isso, você vai perdendo simetria. Né? Uhum. Tá certo, obrigado. Nada. Obrigado, Ronaldo. Carlos, você quer fazer a sua pergunta? Ou você tinha uma pergunta? Não tenho pergunta. Mas obrigado pela palestra, Alberto. Fala, Zeus, tudo bem, cara? Tudo bom? Quanto tempo? Abraço aí, tchau. Deixa eu olhar aqui no chat. Bom, a Cecília, o Nelson e o Albert, todos agradeceram o seminário, que gostaram bastante. O professor Caio levantou a mão. Caio, pode abrir o seu microfone. Oi, consegue ouvir? Sim. Tá, eu queria agradecer ao seminário. Eu não pude abrir meu microfone para as palmas, porque eu fui pegar um cafezinho. Então, já agradecendo aqui, já ao vivo, né, o seminário. Tinha uma pergunta. Tu comentaste, Alberto, sobre a possibilidade de teorias modificadas, né? Aí eu fiquei pensando como a gente poderia modificar a gravitação de uma tal forma a obter equações que fossem desse tipo. Isso parece ser uma tarefa muito difícil se a gente olha para o setor geométrico, mas se a gente introduzir alguma interação com a matéria, pode aparecer alguma força externa, coisa parecida, né? Digamos assim, alguma força extra,
que dê cabo disso. Há alguma coisa nessa direção que tu pode comentar? Talvez, assim... Eu sei, eu sei que isso faz parte de um grande projeto, do qual eu não estou muito envolvido, que é o seguinte: se eu te der propriedades de uma geodésica, então, sei lá, eu falo que ela é isócrona, ou que ela é uma rosácea de 20 folhas, tal, você consegue dizer que você consegue construir uma métrica que tem aquilo como geodésica, isso você consegue fazer, né? A questão é, você consegue propor um contexto que mereça o nome de gravidade modificada, que tem aquele cara como solução, né? Isso, como você falou, é complicado, né? Esse é um problema inverso complicado de fazer, né? A maneira com que a condição de energia fraca é violada neste cara aqui, ó, né? Me dá alguma esperança que isso aqui surja no modelo FDR. Mas eu não fui atrás disso, tá certo? O modelo FDR, só com a modificação do setor geométrico, como você falou, poderia fazer aparecer. O problema é que talvez esse FDR seja um F muito exótico, certo? E aí você acabe violando resultados, vínculos conhecidos do sistema solar, coisas assim, né? Mas a maneira com que a condição de energia fraca é violada sugere que isso pode aparecer como solução de um FDR, né? Mas o problema geral, como você propôs, isso é um programa aí do pessoal que isso é mais comum ser feito em contexto cosmológico, né? Em que você tem determinados dados e você quer reconstruir, sei lá, o potencial da inflação, aquelas coisas a partir daqueles dados, né? Mas esse é uma coisa, assim, de maneira geral, muito difícil, né? Muito difícil. Eu tenho pouco a dizer sobre isso aí. Tudo bem, obrigado. Obrigado, Caio, pela pergunta. Bom, o Hermano tem uma pergunta. Hermano, pode abrir o seu microfone. Claro, Antônio, obrigado. Alberto, Hermano aqui, muito bom seminário. Obrigado. Muito legal esses conceitos. Eu fiquei com uma dúvida, eu lembrando da dedução tradicional do Teorema de Bertrand, né? Você começa com um potencial R elevado a um M, né? E você acaba encontrando que M igual a 2 e menos 1, você tem as órbitas fechadas, aí você comentou aquele beta, né? Isso. O papel daquele valor beta. Quando a gente pensa em correções que podem vir, bom, o próprio limite da relatividade geral, eventuais correções a um potencial clássico, se eu tivesse um termo, né, do tipo Kepler, mais algum termo do tipo R elevado a uma potência. Você conhece alguma generalização do Teorema de Bertrand para potenciais que contenham dois termos, um R elevado a uma potência M, sim, mais um R elevado a uma potência alfa? Sim, o Teorema de Bertrand ele pode ser formulado para o potencial genérico, assim, não precisa ter perturbação, não. E só sobra o R a menos 1 e o R ao quadrado. Quer dizer, essa dedução que você falou, que você começa com R elevado a alfa, tal, não sei, isso é uma dedução simples, assim, que em geral tem em livro de mecânica, mas do ponto de vista matemático, você consegue provar o Teorema de Bertrand sem nenhuma hipótese sobre a forma de do V. A única coisa é que é um V de R, sem nenhuma hipótese. Ok. É bastante geral. Então, respondendo a sua pergunta, qualquer perturbação que não tenha a mesma potência, que não seja 1 sobre R, R sobre 2, vai dar origem a precessões. Precessão é uma coisa genérica em 1 sobre R, em potenciais centrais. Perfeito, obrigado, Alberto. Obrigado, Hermano, pela pergunta. E o Júlio Fabres, o professor Júlio Fabres, também escreveu aqui no chat, excelente seminário. E eu não estou vendo mais nenhuma pergunta no chat. E deixa eu consultar. Agora o professor Satish levantou a mão. Satish, pode abrir o microfone. Obrigado, Antônio. E não tem uma boa pergunta, mas só um comentário, né?
e já fiquei muito feliz que Alberto Sá é uma pessoa, não é jacaré, né? Não é um jacaré, é um dinossauro. E não é qualquer dinossauro, é o Albertossauro, é verdade. Não sabia disso. É o Albertossauro. Albertossauro, né? Mas é muito boa a palestra. Eu não sabia sobre este tipo de espaço-tempos, né? Mas eu tenho interesse em estudar propriedades globais, né? Como estrutura global ou singularidades. No futuro eu vou escrever, né? Muito obrigado. Boa palestra. Obrigado, Satish, pela observação do Albertossauro e pelos comentários. Mais alguma pergunta ou comentário? O Albert escreveu no chat, perguntou se você estudou essas soluções para gravitação modificada. Não. Isso é uma coisa interessante que acho que vale a pena ser vista, mas nós não fizemos nada ainda. Albert, você quer abrir o microfone para complementar a pergunta? Na verdade, é assim, como eu tive experiência com vários modelos de gravitação modificada, por exemplo, Chern-Simons, eu pensei que se talvez algo interessante pode acontecer com tais métricas se considerarmos gravitação modificada de Chern-Simons. Só isso. Seria muito interessante encontrar algum tipo de modificação da realidade geral em que essas métricas aparecessem. Eu acho que seria interessante, né? Mas não fizemos nada nisso. Bom, obrigado, Albert, pela pergunta. Bom, acho que já tivemos um número apreciável de perguntas e discussão. Não vejo mais nenhuma pergunta urgente no chat. Também não vejo nenhuma mão virtual balançando por aqui. Então, sendo assim, eu peço que todos abram seus microfones para a gente agradecer mais uma vez ao Alberto pelo excelente seminário e por essa contribuição para o GraphBR. Então, obrigado, Alberto. É isso. Muito obrigado e é isso. Bom, então, na semana que vem, a gente tem o último seminário do GraphBR de 2021, do professor Léo Medeiros. Então, vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, gente.